17 de junho de 1990. Aeroporto Eduardo Gomes, Manaus. 6h47 da manhã. O cheiro de combustível de aviação misturado com a umidade densa da madrugada amazônica impregnava o ar, enquanto Roberto Nogueira Salles fazia a última verificação em seu Cessna 152, matrícula PT-DRK. Aos 37 anos, Roberto era conhecido entre os pilotos locais como alguém que conhecia cada rio, cada clareira, cada variação de vento da região como poucos. Havia voado por essas rotas por mais de 15 anos, transportando desde medicamentos urgentes até correspondências para comunidades isoladas que dependiam desses pequenos aviões como única conexão com o mundo exterior. Naquela manhã, Roberto ajustou o cinto de segurança e olhou para o céu nublado através do para-brisa embaçado. O destino era a comunidade de São João do Tauá, localizada às margens do rio Purus, a aproximadamente 280 quilômetros de Manaus. A carga era simples: 3 sacas de correspondência, 2 galões de óleo diesel e uma caixa com medicamentos básicos solicitados pelo posto de saúde local. Márcia Helena, sua esposa, havia preparado um termos com café forte e sanduíches de queijo coalho. Ela sempre fazia questão de que ele levasse comida suficiente, mesmo para voos curtos. Salsi nunca se sabe quando pode atrasar, costumava dizer, enquanto organizava tudo em uma pequena bolsa térmica azul que Roberto sempre carregava no banco do copiloto. Às 7h15, Roberto acionou o motor. O ruído familiar do monomotor ecoou pelo hangar vazio, onde apenas 2 mecânicos trabalhavam em silêncio, verificando outras aeronaves. Ele acenou pela janela para José Antônio, o controlador de tráfego que o conhecia desde os primeiros dias como piloto. José lhe devolveu o aceno e anotou a decolagem no registro manual. O Cessna ganhou altura lentamente, desaparecendo entre as nuvens baixas que cobriam a copa das árvores como um manto cinzento. Roberto fez o último contato por rádio às 7h32. Eduardo Gomes, aqui PT-DRK, seguindo normal para São João do Tauá, altitude 1.200 pés, tempo estimado de chegada 9h15. A resposta veio clara pelo rádio: Roger, PT-DRK, bom voo. Foram as últimas palavras que alguém ouviu de Roberto Nogueira Salles. O primeiro sinal de que algo estava errado veio de seu Raimundo, o responsável pela pequena pista de pouso de São João do Tauá. Às 10h30 da manhã, ele ligou para o aeroporto de Manaus perguntando sobre o atraso de Roberto. O pessoal aqui está esperando os remédios desde cedo, disse com a voz preocupada ao telefone. Ele nunca atrasa sem avisar. José Antônio tentou contato pelo rádio durante mais de 1 hora. Apenas silêncio estático respondia às suas chamadas. Às 12h, ele acionou o protocolo de busca e salvamento. Márcia Helena recebeu a ligação enquanto preparava o almoço. Suas mãos tremeram ao segurar o telefone. Como assim perderam contato? Perguntou, sentindo as pernas ficarem fracas. Roberto conhece aquela rota de cor. Ele voou por lá centenas de vezes. Carlos Eduardo, irmão mais novo de Roberto, abandonou o trabalho na oficina mecânica e correu para o aeroporto. Encontrou Márcia no hangar, cercada por outros pilotos que ofereciam ajuda e tentavam acalmá-la. Ele deve ter pousado em alguma clareira por precaução, dizia um deles. O tempo estava meio fechado hoje de manhã. As primeiras buscas aéreas começaram às 14h. 3 aviões sobrevoaram a rota conhecida de Roberto, seguindo o curso do rio Purus e vasculhando cada clareira, cada trecho de mata onde seria possível um pouso forçado. As nuvens baixas dificultavam a visibilidade e os pilotos precisaram voar perigosamente próximos às copas das árvores. Dona Marina, mãe de Roberto, chegou de Parintins no dia seguinte. Era uma mulher pequena, de cabelos grisalhos, que criou os filhos com a determinação típica das matriarcas ribeirinhas. Ela se instalou na casa de Márcia e passou os dias ao telefone, ligando para cada comunidade que conhecia ao longo dos rios, perguntando se alguém havia visto ou ouvido o avião de Roberto. As buscas terrestres foram organizadas com o apoio de barcos da Capitania dos Portos. Equipes de bombeiros, militares e voluntários percorreram quilômetros de mata fechada e igarapés sinuosos. Moradores ribeirinhos se juntaram às buscas, guiando as equipes por trilhas que só eles conheciam. Durante 2 semanas, a esperança se manteve viva.
Histórias circulavam pelas comunidades. Alguém havia visto sinais de fumaça. Outro jurava ter ouvido um motor passando baixo na manhã do desaparecimento. Uma criança disse ter encontrado destroços metálicos na beira de um igarapé. Todas as pistas se revelaram falsas. Carlos Eduardo não dormia direito. Passava as noites estudando mapas, conversando com outros pilotos, tentando entender o que poderia ter acontecido. Roberto me disse na semana passada que estava pensando em trocar de avião. Comentou com Márcia durante uma das longas noites de vigília. Disse que o Cessna estava dando uns problemas no motor, mas nada grave. Márcia segurava nas mãos uma foto de Roberto ao lado do PTDRK, tirada apenas 3 meses antes. Ele nunca voaria se achasse que havia perigo real, murmurava, passando os dedos sobre o vidro embaçado. Roberto era cuidadoso demais. Após um mês, as buscas oficiais foram suspensas. A família, no entanto, continuou por conta própria, organizando expedições de fim de semana com voluntários e custeando sobrevoos privados. O dinheiro foi se esgotando, mas a determinação permanecia intacta. O caso de Roberto se tornou uma lenda local. Nas rodas de conversa dos pilotos, teorias eram debatidas: falha mecânica, tempestade súbita, problemas pessoais, até mesmo a possibilidade de ele ter fugido voluntariamente devido a dificuldades financeiras. Márcia odiava essa última hipótese. Quem fala isso não conhecia meu marido, dizia com os olhos marejados. Os anos passaram. Márcia nunca se casou novamente. Carlos Eduardo se tornou piloto também, sempre atento durante seus voos, como se Roberto pudesse aparecer a qualquer momento em uma clareira perdida, acenando para ser resgatado. Município de Coari, Amazonas, 15 de março de 2020. Doutor. Amanda Ferreira ajustou o GPS enquanto sua equipe de pesquisa ambiental abria caminho através da mata fechada com facões. Eles estavam documentando os efeitos do desmatamento ilegal numa área remota próxima ao Rio Solimões, coletando amostras de solo e catalogando espécies ameaçadas. Era um trabalho árduo, que exigia caminhadas de horas por terreno irregular, carregando equipamentos pesados sob o calor abafado da floresta. Doutora, tem algo estranho aqui, gritou Joaquim, o guia local, parado cerca de 20 metros à frente do grupo. Ele apontava para uma elevação coberta por cipós e bromélias gigantes, onde a vegetação parecia mais densa que o normal. Amanda se aproximou, removendo galhos e folhas com cuidado. Suas mãos encontraram algo sólido, metálico, corroído pelo tempo e umidade. Pessoal, venham aqui, chamou, sentindo o coração acelerar. Conforme removiam a vegetação, a estrutura de um pequeno avião foi sendo revelada. As asas estavam quebradas, o trem de pouso havia afundado no solo mole, e toda a fuselagem estava coberta por uma camada espessa de musgo e trepadeiras. A natureza havia abraçado completamente a aeronave, como se tentasse escondê-la do mundo para sempre. Meu Deus, sussurrou Amanda, limpando cuidadosamente uma parte da lateral do avião. As letras PTDRK ainda eram visíveis sob décadas de oxidação e crescimento vegetal. Joaquim, que nasceu e cresceu na região, franziu a testa. Doutora, eu lembro dessa história. Meu pai sempre contava sobre um piloto que sumiu por aqui nos anos 90. Roberto alguma coisa. Roberto Salles, acho. A equipe trabalhou com extremo cuidado para documentar tudo antes de tocar em qualquer coisa. Amanda tirou centenas de fotografias de todos os ângulos possíveis. A cabine estava selada pela vegetação, mas era possível ver através dos vidros rachados que o interior estava completamente tomado por plantas e detritos orgânicos. Como é que ninguém achou isso antes? Perguntou Carla, a bióloga da equipe, enquanto media a distância entre os destroços e a margem do rio mais próximo. Joaquim olhou ao redor e apontou para as copas das árvores centenárias. Essa área aqui é bem escondida, doutora. Só dá para chegar a pé e olha, mesmo assim a gente quase passou reto. Se não fosse pela elevação estranha, a senhora nunca teria visto. Amanda ligou imediatamente para as autoridades. Em 2 horas, uma equipe da Polícia Civil chegou de barco, acompanhada por peritos e representantes da aeronáutica. O local foi isolado e os trabalhos de remoção da vegetação começaram de forma sistemática. O delegado Marcos Tavares, responsável pelo caso, examinou os destroços com atenção. Pelo estado da vegetação e pela oxidação,
Esse avião está aqui há décadas mesmo, comentou para Amanda. Vamos precisar de especialistas para determinar as causas da queda e confirmar a identidade da aeronave. Dentro da cabine, os peritos encontraram poucos vestígios. A umidade constante e o tempo haviam deteriorado quase tudo. Fragmentos de plástico, pedaços de metal corroído, alguns componentes eletrônicos irreconhecíveis. Não havia sinais de restos mortais. A natureza havia reclamado tudo. No banco traseiro, protegida por uma sacola plástica milagrosamente preservada, estava uma pequena bolsa térmica azul desbotada. Dentro dela, ainda era possível identificar os restos de um termos de metal inoxidável e embalagens de papel alumínio completamente deterioradas. Era o lanche que a esposa sempre preparava, disse Carlos Eduardo, quando foi chamado para reconhecer os pertences. Agora com 52 anos, cabelos grisalhos e rugas de preocupação ao redor dos olhos, ele segurou a bolsa térmica com as mãos trêmulas. Márcia sempre fazia questão de que ele levasse comida para as viagens. A descoberta foi notícia em todo o estado. Após 30 anos, a família Salles finalmente tinha uma resposta, pelo menos parcial. O laudo pericial levou 4 meses para ficar pronto. Dr. Henrique Vasconcelos, perito em acidentes aéreos da aeronáutica, passou semanas analisando cada fragmento dos destroços. A aeronave sofreu impacto controlado, explicou durante a apresentação do relatório para a família. Não há sinais de explosão ou falha catastrófica do motor. O piloto tentou um pouso de emergência, mas a vegetação e o terreno irregular tornaram impossível uma aterrissagem segura. Márcia, agora com 62 anos, ouviu o relato em silêncio. Seus cabelos estavam completamente brancos e as mãos mostravam as marcas dos anos de trabalho como costureira para sustentar a casa sozinha. Então ele estava vivo quando o avião caiu? Perguntou com a voz embargada. Sim, senhora. Todas as evidências indicam que o senhor Roberto manteve o controle da aeronave até o último momento. Foi uma manobra de piloto experiente. Carlos Eduardo tomou coragem para fazer a pergunta que atormentava a família há 3 décadas. Mas por que o rádio parou de funcionar tão cedo? Roberto fez o último contato apenas 15 minutos após a decolagem. O perito consultou suas anotações. Analisamos os destroços do equipamento de comunicação. Há evidências de dano por umidade e corrosão, mas também encontramos sinais de que o rádio pode ter sido danificado durante turbulência severa. Uma pancada forte pode ter desligado o equipamento ou danificado a antena. Foi então que seu Raimundo, o velho responsável pela pista de São João do Tauá, pediu para falar. Aos 78 anos, ele havia guardado um detalhe por todos esses anos. Na manhã que o Roberto sumiu, disse com a voz pausada, eu estava aqui na comunidade esperando ele, né? Mas teve uma coisa que sempre me incomodou. Ele parou, como se organizasse as memórias. Por volta das 8 da manhã, a dona Conceição, ela morava numa casa no alto, de frente para o rio, veio correndo aqui dizendo que tinha ouvido um motor de avião passando bem baixo, mas que o som parou de repente. Depois, teve um trovão muito forte. Márcia segurou a respiração. O senhor nunca contou isso antes. Eu contei sim, dona Márcia. Contei para os bombeiros na época, mas eles disseram que era só imaginação da velha, que as tempestades fazem barulho parecido com motor de avião às vezes. Seu Raimundo balançou a cabeça. Dona Conceição morreu faz uns 10 anos, mas ela sempre dizia que tinha certeza do que ouviu. Dr. Henrique cruzou as informações. Se o testemunho estiver correto, Roberto estava próximo ao destino quando aconteceu o problema. Isso explicaria por que os destroços foram encontrados numa área relativamente próxima à rota planejada. Carlos Eduardo estudou o mapa onde foram marcados a rota de Roberto e o local dos destroços. Apenas 10 quilômetros de diferença do trajeto normal. Se as buscas tivessem expandido um pouco mais para leste, as árvores dessa região crescem muito rápido, explicou o Dr. Henrique. Em 2 ou 3 anos, a vegetação já teria ocultado completamente os destroços. As equipes de busca de 1990 fizeram o que era possível com a tecnologia da época. Márcia pegou uma das últimas fotos de Roberto, tirada algumas semanas antes do desaparecimento. Ele estava sorrindo ao lado do Cessna, vestindo a camisa azul clara que ela tanto gostava nele. Pelo menos agora sabemos que ele não sofreu.
Roberto fez o que sabia fazer. Tentou salvar o avião até o fim. O delegado Marcos encerrou oficialmente o caso. Roberto Nogueira Salles foi declarado morto em acidente aéreo, após 30 anos desaparecido. Não havia mais mistério, apenas a tristeza natural do tempo que não volta e das perguntas que nunca foram feitas. A família organizou uma missa na igreja de Santana, no centro de Manaus. Dezenas de pilotos, mecânicos, amigos e pessoas da comunidade ribeirinha compareceram. Seu Raimundo fez questão de viajar de São João do Tauá para se despedir do piloto que nunca chegou ao destino. Durante a cerimônia, Padre Antônio leu uma carta que Márcia escreveu para Roberto. Meu querido, depois de 30 anos, finalmente podemos dizer adeus. Você fez tudo certo, como sempre. Voou com cuidado, tentou pousar em segurança e até no último momento pensou em voltar para casa. A floresta guardou você todo esse tempo, como se soubesse que um dia nós íamos encontrar. Obrigada por ter sido o melhor marido e piloto que alguém poderia ter. Voe alto agora, Roberto. Voe alto e livre. Carlos Eduardo mantém uma foto de Roberto em sua cabine de piloto. Sempre que sobrevoa a região de Coari, faz uma pequena oração e balança as asas do avião. Uma saudação tradicional entre os pilotos da aviação. O PT-DRK foi removido da floresta e levado para um museu de aviação em Manaus, onde serve como memorial para todos os pilotos que se dedicaram a conectar as comunidades isoladas da Amazônia. Uma pequena placa de bronze traz a inscrição: em memória de Roberto Nogueira Salles e todos os aviadores que fizeram dos céus amazônicos sua morada eterna. Na parede do museu, ao lado dos destroços, uma frase do próprio Roberto, registrada em uma entrevista de jornal de 1985. Voar na Amazônia é navegar por um oceano verde onde cada árvore conta uma história. Nós, pilotos, somos apenas visitantes respeitosos dessa imensidão. A história de Roberto Salles se tornou parte da memória coletiva da aviação regional. Não como uma tragédia, mas como testemunho da coragem e dedicação daqueles que escolheram voar pelos céus mais desafiadores do mundo, levando esperança e conexão para quem mais precisava. Hangar da Aviação Táxi Aérea Amazônia, Manaus, 17 de junho de 2023. O som metálico das ferramentas ecoava pelo hangar enquanto Lucas Nogueira Salles, neto de Roberto, ajustava o motor de um Cessna 206 recém-adquirido. Aos 28 anos, Lucas carregava não apenas o sobrenome do avô que nunca conheceu, mas também a mesma paixão pelos céus amazônicos que definia a família Salles há gerações. Vovô, hoje faz 33 anos, murmurou Lucas, limpando as mãos sujas de óleo em um pano velho, enquanto olhava para a foto emoldurada pendurada na parede do hangar. Era a mesma imagem que Márcia guardara por décadas, Roberto sorrindo ao lado do PT-DRK, vestindo a camisa azul clara desbotada pelo tempo. Márcia, agora com 65 anos, continuava frequentando o hangar que Lucas havia aberto 2 anos antes. Ela se sentava sempre na mesma cadeira de madeira perto da bancada de ferramentas, observando o neto trabalhar com a mesma dedicação meticulosa que Roberto demonstrava décadas atrás. Ele tem as mãos iguais às do seu avô, dizia Márcia para Carlos Eduardo, que aos 55 anos havia se tornado sócio na nova empresa de Lucas. A mesma paciência, o mesmo cuidado com cada parafuso. A empresa Voo Seguro, Transporte Aéreo, havia sido criada por Lucas não apenas como um negócio, mas como uma forma de honrar a memória de Roberto. A missão era clara: oferecer transporte aéreo seguro e confiável para comunidades ribeirinhas, mantendo viva a tradição de conectar pessoas isoladas com o resto do mundo. Na parede do escritório, ao lado da foto de Roberto, estava emoldurado o primeiro certificado de piloto de Lucas, obtido 3 anos antes. Logo abaixo, uma placa pequena com uma frase que se tornou o lema da empresa: cada voo é uma ponte entre corações distantes. Palavras que o próprio Roberto havia dito em uma entrevista de rádio em 1987. Naquela manhã de junho, Lucas se preparava para um voo especial. Todo ano, na data do desaparecimento de Roberto, ele fazia a mesma rota que o avô havia tentado completar 33 anos antes. Manaus até São João do Tauá, carregando correspondências e suprimentos médicos para a comunidade. Você não precisa fazer isso todo ano, meu filho, disse Márcia,
observando Lucas conferir a carga no compartimento do avião. Seu avô não gostaria que você se sentisse obrigado. Lucas parou e olhou para a avó com os mesmos olhos escuros que Roberto tinha. E avó, não é obrigação, é escolha. Toda vez que faço essa rota, sinto que estou completando algo que ficou inacabado. Às 7h15, exatamente o mesmo horário do último voo de Roberto, Lucas decolou de Manaus. Mas desta vez, a tecnologia era sua aliada. GPS moderno, rádio digital com múltiplas frequências, sistema de rastreamento satelital que permitia acompanhar cada movimento da aeronave em tempo real. Durante o voo, Lucas manteve contato constante com a torre de controle. Torre, aqui Papa Tango, Quebec, Lima 7, seguindo normal para São João do Tauá, altitude 2.000 pés, todos os sistemas operacionais. Roger, Papa Tango, Quebec, Lima 7, voo transcorrendo sem anormalidades. 1h30 depois, Lucas pousou na pista melhorada de São João do Tauá. Seu Raimundo, agora com 81 anos, e caminhando com dificuldade, mas ainda responsável pela pequena torre de controle da comunidade, estava lá para recebê-lo, como fazia todos os anos. Chegou certinho, meu rapaz, disse o velho, sorrindo. Seu avô ficaria orgulhoso. Lucas descarregou as encomendas com a ajuda de moradores locais. Havia medicamentos para o posto de saúde, correspondências, algumas peças de reposição para geradores e, como sempre, alguns presentes que Márcia mandava para as crianças da comunidade. Seu Raimundo, disse Lucas, sentando-se ao lado do velho na varanda da pequena casa que servia de aeroporto. O senhor ainda pensa no meu avô? O velho olhou para o horizonte, onde o rio Purus serpenteia entre a mata fechada. Todo dia, menino. Roberto era mais que um piloto. Ele era um amigo. Sempre trazia notícias de Manaus, perguntava pela minha família, lembrava do aniversário dos meus netos. Seu Raimundo fez uma pausa. Quando vocês encontraram o avião dele lá na mata, foi como se uma ferida muito antiga finalmente cicatrizasse. Durante o almoço na comunidade, Lucas conversou com Dona Terezinha, filha da falecida Dona Conceição, a senhora que havia reportado ter ouvido o motor do avião de Roberto na manhã do desaparecimento. Minha mãe nunca duvidou do que ouviu naquele dia, contou Dona Terezinha, uma mulher de cerca de 50 anos que herdara a casa da mãe no alto da colina. Ela sempre dizia, Terezinha, aquele piloto tentou chegar aqui. Ele não desistiu. Lucas pediu para visitar a antiga casa de Dona Conceição. Do quintal, era possível ter uma visão privilegiada de todo o vale onde o rio Purus faz uma curva acentuada. Dali, realmente seria possível ouvir um avião se aproximando pela rota normal. Se o local onde encontraram os destroços fica ali, disse Dona Terezinha, apontando para uma região de mata fechada a alguns quilômetros de distância. Se o temporal pegou seu avô aqui na curva do rio, faz todo sentido ele ter tentado pousar naquela direção. No voo de volta para Manaus, Lucas sobrevoou a área onde os destroços de Roberto haviam sido encontrados. O local agora estava marcado no GPS dele como um ponto de referência permanente. Ele baixou a altitude e inclinou ligeiramente as asas. A tradicional saudação dos pilotos. Vô, missão cumprida mais uma vez, disse em voz alta dentro da cabine. A correspondência chegou. Os remédios foram entregues e todo mundo está bem. De volta ao hangar em Manaus, Lucas encontrou uma surpresa esperando por ele. Dr. Amanda Ferreira, a bióloga que havia descoberto os destroços em 2020, estava conversando com Márcia e Carlos Eduardo. Lucas, eu vim trazer uma coisa para vocês, disse Amanda, segurando um pequeno estojo de madeira. Quando encontramos o avião do seu avô, eu guardei isto sem contar para ninguém. Achei que um dia poderia ser importante para a família. Ela abriu o estojo, revelando uma pequena medalha de São Cristóvão, o santo protetor dos viajantes, presa em uma corrente dourada oxidada pelo tempo. Estava pendurada no painel do avião, protegida por uma camada de musgo. Consegui preservá-la. Márcia levou as mãos à boca, os olhos enchendo de lágrimas. Eu dei essa medalha para ele no nosso primeiro aniversário de casamento. Roberto nunca voava sem ela. Lucas segurou a medalha com cuidado, sentindo o peso da história em suas mãos. Doutora Amanda, muito obrigado por guardar isso. Agora ela vai voar de novo. Naquela noite, durante o jantar em família, Lucas anunciou uma decisão que havia tomado durante o voo de volta. Vó, tio Carlos, eu decidi uma coisa.
Vou expandir os voos regulares para São João do Tauá. Não só uma vez por ano, mas toda semana. A comunidade precisa, e é isso que o vovô gostaria. Carlos Eduardo sorriu, lembrando-se da determinação do irmão mais velho. Roberto sempre dizia que a aviação amazônica não era só um trabalho, era um serviço para quem mais precisava. Márcia segurou a mão do neto. Meu filho, só me promete uma coisa, voe sempre com cuidado. Você é tudo o que restou do meu Roberto neste mundo. Lucas beijou a testa da avó. Prometo, vó, e vou usar a medalha dele em todos os voos. 3 meses depois, Lucas inaugurou a linha regular Manaus-São João do Tauá, com voos semanais às quintas-feiras. A primeira passageira foi Márcia, que aos 65 anos voou pela primeira vez na vida para visitar a comunidade onde Roberto deveria ter chegado décadas atrás. Seu Raimundo a recebeu na pista com lágrimas nos olhos. A dona Márcia, depois de tantos anos, a senhora finalmente chegou. Durante a visita, Márcia plantou uma pequena árvore de ipê amarelo na praça central da comunidade, em memória de Roberto. Uma placa simples foi colocada ao lado. Em memória de Roberto Nogueira Salles, piloto que conectava corações através dos céus amazônicos. Hoje, 5 anos após a descoberta dos destroços, a história de Roberto Salles é contada nas escolas de aviação como exemplo de dedicação e coragem. Lucas se tornou instrutor de voo nas horas vagas, sempre começando suas aulas com a mesma frase: voar na Amazônia é mais que pilotar um avião. É carregar esperança de um lugar para outro, é ser a ponte entre mundos distantes, é honrar aqueles que vieram antes de nós e abriram esses caminhos no céu. A medalha de São Cristóvão de Roberto agora balança suavemente no painel do avião de Lucas, protegendo uma nova geração de sonhos e mantendo viva a memória de um homem que, mesmo perdido por 30 anos, nunca parou de voar nos corações daqueles que o amavam. 33 anos depois de seu desaparecimento, Roberto finalmente voltou para casa, não apenas através dos destroços encontrados na mata, mas através do legado que continua cruzando os céus amazônicos, levando esperança para quem mais precisa.